Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com L'Oriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre os Templários. Eu vou ler um texto de uma obra que nós publicamos, Templo e Ordem Templária de Portugal, nos Cadernos da Tradição, escrita pelo Abade Correia da Serra. O Abade Correia da Serra foi, talvez no século XIX, um dos homens mais cultos do mundo. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Ele era reconhecidamente um dos homens mais cultos do mundo. O Abade era cavaleiro da Ordem de Cristo, né? Era naturalista. Ele nasceu no século XVIII, em 1750, e morreu em 1823. Foi ministro de Dom João VI, né? Então ele pegou o governo de Dona Maria I, né, e de Dom João VI. Era naturalista, polígrafo e diplomata. Foi fidalgo da casa de Sua Majestade. Era cavaleiro da Ordem de Cristo, comendador da Conceição, conselheiro da Fazenda em Cortes, sócio da Sociedade Real de Londres, das Academias de Turim, Florença, Bordeaux, Lyon, Marseille, Liege, Siena, Mantua e Cortuna, e das Sociedades Reais da Agricultura de Piemonte e Toscana, da Sociedade Lineniana da Inglaterra, dos Antiquários de Londres, da Sociedade Real Econômica do Reino de Valença, presidente da Sociedade Filomática de Paris e um dos principais redatores do Estatuto da Academia das Ciências de Lisboa. A obra do Abade Correia da Serra é absolutamente monumental. E é interessante, esse texto dele, que eu vou ler, esse texto foi impresso originalmente em francês, em 1805. Ele teve uma reedição facsimilada em Lisboa e depois teve uma outra impressão no periódico A Ilustração, de julho de 1846. Bem, o título é Os Verdadeiros Sucessores dos Templários e o seu Estado em 1805. Veja bem, nós estamos no século XIX. A Ordem do Templo já havia sido extinta há muitos séculos, né? Extinta não, suspensa. Havia sido suspensa, desculpe. No caso de Portugal em específico, quando nós falamos dos Templários, esse é um assunto que tem despertado uma curiosidade tardia no Brasil, mas saudável, né? No Brasil nós não temos obras publicadas sobre os Templários, exceto as que nós publicamos. Existe uma lacuna documental muito grande em relação a isso. Em Portugal nós temos uma grande profusão bibliográfica, não extenuante, mas uma grande profusão bibliográfica, de modo que se nós quisermos tratar do assunto dos Templários dentro da coroa portuguesa, nós precisamos de ir às fontes portuguesas. É preciso separar duas coisas. Uma coisa é a atuação da Ordem do Templo, portanto dos Templários, fora do eixo da Península Ibérica, né? Portanto, no contexto da Europa e mesmo em Jerusalém. A formação dos Templários ali e o contexto social e cultural no qual se modelou a Ordem do Templo, eu vou fazer programa sobre isso. Programa que vem eu continuo. A modelagem no qual se processou isso é completamente diferente. Então, quando nós falamos em Templários, eu já falei isso por diversas vezes em todas as aulas que eu falo sobre os Templários. Os Templários na Europa, fora do eixo da Península Ibérica, eles têm uma configuração.
Os templários dentro da Península Ibérica têm outra configuração de relação da ordem monástica e militar com as coroas peninsulares. E os templários em Portugal têm uma terceira configuração. E é de tal modo diferente essa configuração que nós podemos claramente dizer que há templários portugueses, sobretudo em razão de um fato extremamente minucioso, já designado por Dom Diniz, de que os templários, os indivíduos que fossem admitidos para a Ordem do Templo em Portugal, eles seriam somente portugueses. Né? Essa é uma das diferenças, entre outras tantas. Bem, por que esse texto do Abade é importante? O Abade é um cavaleiro da Ordem de Cristo. A Ordem de Cristo é a herdeira e sucessora, a única herdeira e sucessora legítima da Ordem do Templo em Portugal. Porque a Ordem do Templo na Europa e a Ordem do Templo no que hoje a gente chama de Espanha, uma vez que ela foi suspensa por Roma, ela não passou para uma outra ordem monástica, como por exemplo a dos hospitalários, nem a de Jerusalém, né? Nem a dos cavaleiros teutônicos. E essa configuração ela não passou para nenhuma outra ordem militar. Né? Então, a herança daquela ordem na Península Ibérica ela só ficou em Portugal. Os templários na Europa inteira, incluso no que hoje a gente chama de Espanha, que a Espanha não existia naquela época. Né? A gente chama Espanha hoje por uma designação, mas não existia a Espanha. Existiam as coroas de Aragão, de Castela, né? De Leão. Depois de uma grande unificação, muito tardiamente, é que vai surgir a Espanha, como hoje nós a entendemos. Bem, então, quando os templários são extintos, são suspensos na Europa, eles permanecem vivos e atuantes em Portugal. Esse é o primeiro ponto a entender. Né? E em Portugal Dom Diniz cria uma outra ordem, que é a Ordem de Cristo, que é a herdeira e sucessora legítima dos templários. Um outro ponto que eu já fiz ressalva e que é preciso que se diga. Os templários não têm nada a ver com a maçonaria. Muito bem, isso aqui é uma coisa muito interessante pelo seguinte. O Abade Correia da Serra está no século XIX. Ele está falando na condição de cavaleiro da Ordem de Cristo. Portanto, daquela ordem que é a sucedânea e herdeira legítima do patrimônio e da missão templária em Portugal. Né? Mas o Abade também está dentro da maçonaria. O Abade é ministro de Dom João VI e era amigo pessoal de Thomas Jefferson, né? De um dos pais fundadores dos Estados Unidos. O Abade é um homem que eu também já fiz aula sobre isso, que na altura em que a Europa estava varrida pelo liberalismo, pelos iluminismos e pelas revoluções e pelos movimentos revolucionários encabeçados pela maçonaria, o Abade era um homem muito sério, não tramou contra a coroa portuguesa, né? Era amigo de Dom João, e quando procurado, preste atenção a esse detalhe, quando procurado por maçons brasileiros para produzir a independência brasileira, ou aquilo que veio a se chamar de independência, porque a palavra independência é uma designação equivocada. O Brasil não era colônia de Portugal. O Brasil não poderia ter tido independência. Houve a independência americana porque os Estados Unidos, de fato, era colônia da Inglaterra. Né? O Brasil era Reino Unido. Então há uma separação entre Portugal e Brasil.
a configuração jurídica é outra, né? Bem, então quando esses maçons brasileiros vão procurar o Abade Correia da Serra, que era, primeiro, um dos homens mais influentes da sua época, a nível político e a nível intelectual, estava dentro daquela situação dos movimentos revolucionários. O Abade Correia da Serra não dá a menor atenção ao pedido que vem do Brasil, porque ele afirma tacitamente que o que estava acontecendo aqui no Brasil não era uma coisa séria. Tá claro? E apesar da Ordem do Templo não ter ligação com a maçonaria, embora a maçonaria arvore-se esse direito, né? O Abade está dentro dos movimentos revolucionários e escreve um texto sobre os templários. Está claro? Então, este texto sobre os templários, numa altura em que a ordem já havia sido abolida há muito tempo, e mesmo a Ordem de Cristo não desempenhava mais, evidentemente, o papel que ela desempenhou, por exemplo, durante o século XV e durante o século XVI. A Ordem de Cristo é uma ordem quase que honorífica, digamos assim, não é? Dada cujas comendas e medalhas eram dadas a homens evidentemente diferenciados, que prestavam trabalhos diferenciados à coroa portuguesa, mas ela já não era uma ordem comandada por monges. Tá claro? Bem, então eu vou ler o texto aqui porque ele é muito interessante, né? Os verdadeiros sucessores dos Templários e o seu estado em 1805. A atenção pública foi tão poderosamente excitada por Renoir acerca de tudo que pertence a esta célebre ordem, que estamos certos de interessar grande número de leitores, apresentando-lhes circunstâncias que, apesar de serem talvez menos conhecidas, não deixem por isso de oferecer curiosidade. Renoir é Francisco Maria Renoir. Ele celebrizou-se graças a uma tragédia de sua autoria, tragédia enquanto expressão literária, né? Representada pela primeira vez no século XIX, em maio de 1805. Para ser mais preciso, em 14 de maio de 1805, essa tragédia, essa peça intitulada Os Templários, saiu impressa em Paris no mesmo ano, né? E ela foi traduzida em italiano, alemão, holandês, espanhol. E essa peça valeu ao Renoir a admissão na Academia Francesa em 1807. Tá? Depois, ele também escreveu mais algumas obras sobre os Templários, sobre o Baphomet, não é? E também uma ode a Camões. Então, o Abade começa o texto falando exatamente desse francês. Aí dessa peça, veja, que ele lança em 1805. Vamos entender que a Europa está, digamos assim, num dos maiores períodos de efervescência dos movimentos revolucionários. Há pouco tempo atrás tinha acontecido a Revolução Francesa, né? Daqui a poucos anos, Napoleão vai invadir Portugal, o que vai obrigar Dom João a migrar a corte para o Brasil, né? Então, essa obra é lançada em 1805 e o Abade faz menção a ela, né? Então, veja, assim que a obra é lançada, o Abade também lança um texto do mesmo ano, esse texto que eu estou lendo. Então, o Renoir lança
essa peça sobre os Templários e o Abade lança um artigo sobre os Templários. Né? Continuando. Geralmente, supõe-se os Templários totalmente aniquilados. Olha o que ele começa a falar. Houve sábios que lhes descobriram sucessores nas sociedades secretas, que não têm a sanção da Igreja, nem são reconhecidas pelo Estado. Isso aqui é um ponto fundamental. Por exemplo, a Ordem de Cristo, que é herdeira e sucessora direta da Ordem do Templo, foi reconhecida pela Igreja de Roma. Tá? O patrimônio da Ordem é transferido para a Ordem de Cristo. Então, quando Dom Diniz cria a Ordem de Cristo, o reconhecimento é oficial, por via dupla, tanto pela Igreja quanto pela coroa, correto? Bem, quando a maçonaria, uma das perguntas que você tem que fazer a qualquer maçom farsante é essa. A maçonaria é sucessora dos Templários. Pois bem, cadê o reconhecimento papal? E primeiro que a Igreja não poderia nunca ter reconhecido isso, porque a Igreja lançou mais bulas papais contra a maçonaria do que contra o comunismo, por exemplo. Eu já fiz programa sobre isso. Né? Bem, e a maçonaria é classicamente uma inimiga da Igreja. Uma inimiga da relação que existia entre a Igreja, entre o chamado trono e o altar. Independentemente das críticas que se possam fazer a essas instituições. Então, a maçonaria era uma organização empenhada na destruição dessa relação. Como é que ela pode ser a sucessora dos Templários? Não é. Isso é uma farsa. Bem, então, houve sábios que lhes descobriram sucessores nas sociedades secretas, que não têm a sanção da Igreja nem são reconhecidas pelo Estado. Não haveria melhor prova em favor da justiça da sua catástrofe do que mostrar que continuavam a sua associação com formas que, ainda mesmo dirigindo-se a um alvo indiferente, apresentam aparências facciosas. Felizmente, nada sofre com isso a sua memória, porque os homens sensatos apreciam devidamente filiações quiméricas. Eu não vou falar destes pseudo-sucessores. Né? Aqueles de que vou tratar não formam uma associação clandestina. São o único garfo do tronco dos Templários e, por assim dizer, a carne da sua carne, o sangue de seu sangue, mas a sua existência é legítima, honrosa, sancionada pela Igreja e reconhecida pelo Estado. Tudo neles pertence aos Templários, o vestuário, a cruz, os estatutos e até o nome. Não é uma sociedade obscura, porque são consideráveis as suas riquezas. Teve à sua frente um príncipe que do seu gabinete mudou o aspecto do mundo e os sinais que a distinguem foram adotados por outro príncipe, cujo reinado não há de ter menor influência nos séculos futuros. Vou esboçar em poucas palavras a história destes modernos templários. Evidentemente que quando o Abade fala que não vai tratar dos pseudo-sucessores dos templários, ele certamente está aludindo às diversas obediências maçônicas saídas da Grande Loja da Inglaterra, fundada em 1717 e denominada Ordem do Templo, cujo grão-mestre eleito em 1804, Bernardo Raimundo Palaprati, ficou célebre pelos escândalos onde ele se nas relações que ele estabeleceu com Napoleão. Né? E também existe uma outra sucessora, que é a atual Ordem Suprema Militar do Templo de Jerusalém. Então, o problema das ordens do templo, ou seja, dos sucessores dos templários, que são ordens criadas ex nihilo, né, constitui matéria de outra publicação que nós já fizemos também. Quer dizer, o templo e os falsos templarismos.
né? Os sucessores. Então, é isso que é preciso distinguir. Torno a repetir. Em contexto europeu, uma coisa é a ordem do templo fora da Península Ibérica. É claro que a ordem é única, né? Ela foi criada em Jerusalém, digamos assim, e ela passa para a Europa como um todo. Mas ela se estrutura na Península Ibérica de uma forma diferente. E em Portugal, a diferença é mais marcante. Quando a ordem é extinta, na Europa inteira, inclusive em Espanha, ela continua em Portugal, através da Ordem de Cristo. Então, é a Ordem de Cristo, são os navios da Ordem de Cristo que vêm ao Brasil. Tá claro? Bem, a introdução dos templários em Portugal data do princípio da sua existência. Foram acolhidos com honra, segundo as ideias do tempo, e favorecidos com liberalidade, mas ao mesmo tempo com discernimento. Essa monarquia que acabava de ser fundada, no caso a monarquia portuguesa, né, com o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, é templário. Né? Evidentemente que ele não faz os 3 juramentos que caracterizam um monge, ou seja, pobreza, obediência, castidade. Na condição de rei, ele não era nem pobre, ele não podia ser pobre nem casto. Né? Então ele era amigo da ordem. Bem, essa monarquia que acabava de ser fundada por um grande homem, e em circunstâncias totalmente especiais, era porventura o único governo regular que existia na Europa. Conservava apenas do feudalismo algumas formas inevitáveis neste século, porém, o fundo pouco se aproximava desta maneira social de existir, porque se não compunha de povo servo e de povo conquistador. Portugal nunca teve feudalismo. Isso aqui que o Abade, essa chamada de atenção que o Abade está fazendo, é fundamental. Tá claro? Para entender, porque não havia feudalismo em Portugal, nunca teve. O poder dos ricos homens e senhores era extremamente limitado. Aí é preciso entender o que é um rico homem, viu? Rico homem é um termo específico. E a autoridade do príncipe estava em contato com os peões, os cidadãos, que careciam de proteção e que lhe obedeciam com lealdade exemplar. Esta unidade de poder e de autoridade produzira admiráveis ideias de administração e de governo, espantosas de certo naqueles séculos de anarquia. Na admissão dos templários, os reis de Portugal lhes impuseram as seguintes condições. Veja que aqui, já com Dom Afonso, é o que eu falei, a admissão da ordem em Portugal, porque a ordem estava criando problema na Europa. Aí é preciso entender como é que foi que a ordem se estruturou na Europa, fora do contexto peninsular e mesmo dentro do contexto de Espanha, né? Porque eles vão primeiro à Espanha, depois a Portugal. Portugal é o último reduto de presença, digamos assim, né? Embora hoje já subsistam, e o próprio Juan Atienza, que é um espanhol, coloca claramente, um pesquisador, que dentre os 9 fundadores da Ordem do Templo haviam 2 portugueses. Né? Então, se isto parece que isso é verdadeiro mesmo, isso altera completamente aquela configuração. Tá? Bem, e mostra que o templo, portanto, está presente ali, fundadores da Ordem do Templo da Península Ibérica e de outros setores da Europa. Então eram 9, 2 são portugueses e mais 2, se não me falha a memória, são da região ali da Espanha. Então, praticamente metade são peninsulares. Bem, então isso dá uma configuração diferente. A ordem estava, desde que ela foi criada na Europa, e por uma série de razões que a gente não tem como abordar isso aqui agora, razões de formação, razões da própria, como é que funcionavam as estruturas monásticas, razões de como funcionava a cavalaria na Europa, de como era o processo de sucessão do rei e dos príncipes, né, quais eram os direitos adquiridos para o primeiro filho e para os segundos filhos. Enfim, tem
uma série de fatores aqui que envolve o modo como Bernardo de Claraval depois articulou, junto com o Depin, aquela formação, a estruturação que vai ordenar a ordem pela Europa toda. Apesar de tudo isso, da ordem ter configurado de fato o maior, digamos, o maior exército, o maior aparato militar, e nisso ela se destaca efetivamente, foi construído naquele período, a ordem realmente começou a sofrer um embate muito grande, não só pela França, pelas próprias outras ordens monásticas ali, por disputa de poder e de inveja, ou seja lá o que for. Tem todo um cenário, uma configuração, repito que não tem como abordar isso aqui agora. Bem, então, em Portugal, Dom Afonso Henriques, quando traz a ordem, ele já impõe algumas contingências à ordem, para evitar, de uma forma muito sábia, aqueles problemas. E depois, Dom Diniz, quando cria a Ordem de Cristo, também. Né? Então é isso que o Abade está colocando. Na admissão dos templários, os reis de Portugal lhes impuseram as seguintes condições. Primeiro, que o seu primeiro objeto seria combater com os sarracenos das fronteiras de Portugal. Veja que coisa curiosa, porque a ordem, teoricamente, é fundada para defender a Terra Santa. Né? Então, aqui já tem uma alteração. Segundo, que não podiam mandar coisa alguma ao grão-mestre da Palestina sem permissão expressa do rei. Isso aqui é um outro espanto. Terceiro, ou seja, o rei supervisiona a relação. E isso é uma coisa muito curiosa, sobretudo tendo em perspectiva que a ordem tinha uma autonomia absoluta. Absoluta. E quando a gente não conhece essa autonomia absoluta da ordem, inclusive a independência dela em relação aos monarcas, a gente acha que isso aqui é coisa de pouca monta. Não é, não. Terceiro, que não poderiam alienar nenhuma das suas possessões ou benefícios militares, mas que, se o rei houvesse por bem concedê-las a outros cavalheiros que lhe fizessem maiores serviços, o poderia fazer. Isso aqui é uma outra estrutura. Nada disso funcionava na Europa dessa forma, tá? Quarto, que acompanhariam o rei à guerra à sua custa. Quinto, que o mestre nacional do templo não poderia ser escolhido senão com o beneplácito do rei, que este mestre não poderia sair do reino para ir à Palestina ou a outra parte sem licença do rei, e que, dado este caso, o lugar-tenente que preenchesse as suas funções seria da escolha do soberano. Olha, eu vou terminar de ler e eu quero que vocês entendam que nada disso vigorava. Isso aqui é uma coisa exclusivamente portuguesa, tá? Sexto, que não poderiam formar capítulo senão em lugar designado pelo rei, e na presença de um comissário secular que lhe devia mandar. Sétimo, que se porventura viesse eleito da Palestina algum mestre para Portugal, não poderia exercer este cargo sem confirmação real. Oitavo, que os mestres eleitos prestariam homenagem porquanto possuíam não só ao rei, mas também ao príncipe real, jurando reconhecê-lo por soberano pela morte de seu pai. 9. Que os mestres nacionais do templo só admitiam na ordem portugueses. Essas 9 condições para admitir templários em Portugal fez de fato com que a ordem tivesse, no que diz respeito ao território português, uma atuação completamente diferente e diferenciada de todas as nações europeias. Né? Bem, não se pode admirar de sobra
a capacidade e providência destes príncipes. Em vez de cunharem a mania geral do século por Jerusalém e pelos lugares santos, constituíram esse entusiasmo como um poderoso auxílio para os seus estados. É claro, porque toda a estrutura na Europa estava voltada para a reconquista de Jerusalém. E aquilo ali, aquela peleja, e uma coisa são os templários, outra coisa são as cruzadas. Óbvio que os templários têm algo a ver com as cruzadas, mas as cruzadas são um movimento independente dos templários. Isso é uma confusão corrente aqui no Brasil. Tá claro? Agora, isso não significa que os templários não estivessem em solo europeu comprometidos com a reconquista de Jerusalém, o que, de certa forma, né, faz a ação deles convergir em algum momento com as cruzadas. Mas as cruzadas se mostraram verdadeiramente catastróficas, um motivo de vexame. Foram uma das coisas mais brutais que as monarquias, juntamente com a igreja, já criaram. Porque eles matavam, assassinavam com requintes de crueldade. A conquista de Constantinopla, por exemplo, foi um negócio horroroso, né? Bem, então os reis portugueses vão na contramão do que é proposto. Tá? Pelo espaço de 2 séculos, de certo se empenharam com firmeza em fazer respeitar esses artigos, visto que nas gerais inquirições sobre o proceder dos templários deste reino não se menciona outra infração, senão a admissão de um cavalheiro estrangeiro que era sobrinho do penúltimo mestre. É provável que, além destes artigos, os reis de Portugal exercessem outras prerrogativas que lhes servissem de desenvolvimento. Encontra-se, por exemplo, repetido o fato de tirarem o comando de fortalezas da ordem a templários, que os descontentavam, para investir outros em quem depositavam maior confiança. A consequência necessária, veja, quando os templários tinham a forma de distribuição de comendas da ordem do templo era muito parecida com a forma de distribuição, de administração, das comendas, era muito parecida da ordem do templo, era muito parecida com a forma de administração das comendas cisterciense. Então os templários recebiam castelos, terras, né? Eles administravam a produção agrícola daquela região, né? Vendiam aquela produção agrícola, aquela mercadoria, faziam dinheiro, né? Então eram senhores, não eram simplesmente cavaleiros pobres. Pessoalmente eram, mas a ordem em si era muito rica, né? E essa situação aqui que a gente vê em Portugal, do monarca tirar, portanto, uma comenda, né, da ordem e dar para um outro cavaleiro, para um outro nobre, isso é um negócio inusitado, né? Mas que estava na mão da coroa. A consequência necessária dessa contínua vigilância sobre os templários portugueses foi torná-los fiéis e submissos, em vez de refratários e turbulentos, como eram por toda a parte. Nunca se desviaram da fidelidade em Portugal. E em Castela tiveram a ousadia de se revoltarem e de combaterem com o seu soberano. Esse problema eles criaram em tudo quanto é lugar. A diferença de educação entre os membros da mesma ordem e em países tão vizinhos se torna mormente manifesta em fins do século XIII, no reinado de Afonso X em Castela. Os templários dos reinos de Castela e Leão se revoltaram contra este príncipe e lhe fizeram uma guerra encarniçada, unidos a outros rebeldes. O rei venceu-os e competia-lhe de direito confiscar-lhe os bens. Contudo, conservou-lhes, por consideração aos templários portugueses,
que haviam mostrado tanto zelo e lealdade em servi-lo, quanto os seus haviam dado mostras de perfídia. Exigiu, portanto, que um dos templários portugueses, que era visitador geral da ordem em Espanha, se naturalizasse seu vassalo, e que fosse mestre dos templários castelhanos e leoneses, e que se tornasse responsável pelos castelos e possessões que concedeu à ordem com essa condição. Muito bem, quem é esse sujeito? Trata-se de Dom João Fernandes, é o 21º mestre do templo em Portugal, né? E é o 9º e último mestre simultaneamente em Portugal, Castela e Leão, né? Que vai de 1283 a 1288. Então veja como era a situação. Tais eram os templários em Portugal quando, em 1306, Clemente V ordenou aos bispos que se reunissem e examinassem os procedimentos destes cavaleiros. Reuniram-se com outros bispos, fizeram em Salamanca um concílio e absolveram os cavaleiros das acusações que lhes faziam. Quer dizer, aquelas acusações que foram acusados fora, pela França, né, em outros lugares da Europa, elas não tinham terreno assentado em Portugal, em razão da atuação. Tá? Daí a um ano, o Papa expediu de Poitiers uma bula ao rei Dom Diniz, para lhe noticiar a convocação de um concílio geral em Viena para a decisão da causa dos templários. Portanto, se eles seriam suspensos, extintos, etc. Tal. Convidava-o a que assistisse pessoalmente a ele, denunciando-lhe os crimes dos cavaleiros franceses, e ordenava aos bispos que se apresentassem ali para apresentarem os crimes dos cavaleiros da sua nação. Evidentemente que quando esse processo está acontecendo no Vaticano, por incitação francesa, Dom Diniz e Dom Jaime já tinham, porque circulava, era muito presente em Portugal um esquema de espionagem. Dom Diniz já sabia tudo que estava se processando e aonde a coisa ia desembocar. E ele preparou, por debaixo dos panos, né, toda a transformação da ordem. Ele não só não aceitou, manobrou com essa decisão que foi feita da suspensão da ordem, bem como conseguiu manter em solo português a ordem com toda a sua atuação, uma outra pequena alteração, transformada na ordem de Cristo. Tá? O rei não se prestou a deixar um país que governava como pai para ser testemunho de um processo sobre que tinha assentado a sua opinião. Mandou alguns bispos e, quanto aos crimes dos templários da sua nação, achou-os livres de toda a culpa. Este rei Diniz era um príncipe extraordinário. Poucos soberanos foram, como ele, superiores às ideias do seu século e aos objetivos que o rodeavam, pesando as coisas com a sua própria inteligência e dotado de uma penetração e firmeza admiráveis. Foi lavrador e honrou os lavradores em tempos em que essa profissão e os homens que se ocupavam dela eram desprezados e oprimidos em toda a parte. Financeiro, à maneira de Sully, foi sempre rico, sem sobrecarregar o povo que lhe concedeu o título de pai. Feliz guerreiro, quando a isso obrigavam, diplomata hábil com lisura e, por essas duas circunstâncias, árbitro das diversas monarquias existentes então em Espanha. Se a isto acrescentarmos que cultivou as letras, que fundou escolas que não havia nos seus estados, que mandou traduzir livros, mesmo do árabe, para a instrução dos seus súditos, que foi um dos primeiros poetas da sua nação, custar-nos a acreditar viver este príncipe na última quadra do século XII. Né? Dom Diniz foi um dos reis mais cultos de Portugal. Teve como rainha a rainha Santa Isabel, que é ligada ao milagre das rosas
e ao culto do império do Divino Espírito Santo, né? Então, foi um casal efetivamente exemplar, e era muito curioso a figura de Dom Dinis com a Rainha Santa. Ele era baixo, ruivo, né? E ela era uma mulher alta, muito bonita. Bem, não que ele fosse feio, mas assim, os dois formavam uma configuração enquanto casal. Ela teve uma atuação piedosa muito impressionante, e ele também tinha igualmente uma atuação piedosa e no mundo das artes e das letras, né? Quem se der ao trabalho de estudar as ações dos 45 anos do seu reinado, não me há de acusar de lisonjeiro. Tal era o soberano chamado ao concílio, e que convidavam a cevar a sua raiva nos templários de Portugal. Apreciou as coisas como sempre, segundo a sua convicção, sem se deixar seduzir por solicitações, nem por interesses pessoais. Achou que a ordem, como existia no reino, era não só inocente, mas útil. Penetrou os projetos de avareza que se ocultavam na perseguição, propôs-se por isso conservá-la e conseguiu. Era extrema a dificuldade. Como se podia conservar no princípio do século XIV uma ordem religiosa destituída pelo poder eclesiástico? Veja o feito de Dom Dinis, né? O clero seguiu o impulso dos papas cegamente. Os povos ainda mais cegamente seguiam o impulso do clero. Esse poder era independente do soberano e cioso da sua independência. A desgraça era iminente quando algum príncipe ousava resistir a uma autoridade que naquele tempo abalava todas as outras. O rei Dom Dinis tomou cuidado em não resistir abertamente à tempestade, mas, fingindo ser dominado, fez servi-la aos seus intentos. Os procuradores do rei moveram processos civis contra os templários pela maior parte dos seus bens, como indevidamente alienados da coroa. Estes processos foram julgados contra os cavaleiros com uma precipitação inaudita neste reinado de justiça e de razão. O rei tornou-se possuidor de todos esses bens. Então o rei, numa estratégia, e veja, quando a coroa traz os templários para Portugal, ela coloca 9 condições. Essas 9 condições foram valiosas. E uma outra ação que o Dom Dinis faz, ele se apropria de todos os bens da ordem. Tá? E depois ele negocia aquilo ali e transfere, né, para a nova ordem. O povo estava insurrecionado contra os templários. Insultavam-nos em toda parte e prendiam-nos em muitos estados. Isso fora de Portugal. Em Portugal, desapareceram todos, sem que nenhum fosse preso. Depois da sua emigração, apareceram nos tribunais prelados e ordens religiosas muito poderosas, exigindo por pretextos diferentes o resto dos bens dos templários. A opinião popular era adversa aos direitos destes, como acontece a todos os desgraçados, e estavam a ponto de conceder os bens aos seus adversários. O rei promulgou uma ordem geral, pela qual estes bens foram sequestrados e postos em administração, porque, como ele dizia, os cavaleiros se haviam retirado para se apresentarem ao Papa e defenderem a sua causa, e não se podia pronunciar sentença contra eles antes da decisão final do pontífice. Apenas possuidor dos bens dos templários, negociou e concluiu um tratado com o rei Fernando de Castela, ao qual também foi convidado o rei de Aragão. Pelo tratado, estes soberanos se obrigaram, caso que houvesse abolição total, a não permitir que o Papa dispusesse dos bens dos templários nos seus estados, sem um consentimento comum. Então veja, existe uma resistência na Península Ibérica, vamos falar dessa forma, contra as ações, contra os templários que estão sendo travadas em solo europeu, fora do contexto peninsular. Então, Jaime, Fernando
e Diniz são os reis que lutam contra o papado, né? E contra as ações de extinção da ordem. É preciso que se sublinhe esse fato, hein? Bem, aquele que primeiro faltasse ao contrato devia pagar uma quantia avultada, que o outro estava autorizado a cobrar nos bens que pudesse haver à mão. Essa cláusula conseguia ter seguro o rei de Castela, que o mau estado das finanças constrangeu nestes tempos a valer-se do rei Diniz, empenhando cidades guardadas em penhor por guarnições portuguesas. Em 1312, Clemente V procedeu à abolição dos templários e concedeu seus bens aos hospitalários de São João de Jerusalém. Eram duas ordens cujos mestres foram envolvidos em contendas, portanto a ordem dos templários e a ordem dos hospitalários, desde o início. Elas são ordens que eram ambas militares, mas eram ordens que tinham comendas, eram ordens distintas, evidentemente, e que tinham atuações, de certa forma, similares no que diz respeito a Jerusalém, mas que competiam por poderes e que os mestres foram envolvidos em contendas imensas ao longo de todo o processo, né? Então, evidentemente, havia uma intenção de que o patrimônio da Ordem do Templo fosse transmigrado ou pelo menos retalhado para outras ordens. E os hospitalários estavam ali na frente, né? Então, se provou a prudência do tratado de que demos notícia. A oposição reunida dos reis de Castela, Portugal e Aragão abalou Clemente V. Fez uma exceção à lei geral em favor dos três soberanos, mas concedeu-lhes um termo peremptório para concordar com a Santa Sé na aplicação destes bens, e nomeou o bispo de Lisboa administrador dos existentes em Portugal. O rei Diniz livrou-se da intervenção deste prelado como homem suspeito, e segundo o parecer dos historiadores, esta asserção não era caluniosa. Partiram embaixadores para Avignon, que chegaram pouco antes da morte de Clemente V. Nesta época, começaram a manifestar-se as intenções do rei. Antes de publicar a bula da abolição, não podia legitimamente executar-se a sentença. Os cavaleiros haviam desaparecido. Então o rei faz os cavaleiros sumirem, né? E os bens estavam nas mãos do rei, que, havendo prescindido do bispo administrador, se opunha a que os hospitaleiros se apossassem deles. Os templários portugueses tornaram então a aparecer. Concederam-lhe mesadas do rendimento de seus bens sequestrados e deixaram-lhes usar, nos atos públicos, do título de ex-cavaleiros do templo. João XXII sucedeu a Clemente V, e os embaixadores portugueses encetaram com ele negociações que duraram 6 anos, o que dá a ideia das dificuldades e repugnância extrema do Papa e da sua corte em dar o seu consentimento às propostas do rei. Faltam os pormenores desta negociação. Mas pelo que obteve o rei, é permitido acreditar que não podia menos que a restauração dos templários, pura e simples, nos seus estados. Segundo Dom Rodrigo da Cunha, o coordenador de todo o processo foi o trinitário Frei Estevão de Santarém, Frei Estevão de Santarém era o confessor e era o pregador da rainha Dona Isabel e do monarca, né? Portanto, da rainha santa. Por sua vez, Frei Manuel da Esperança escreve intercessão e indústria que se atribui justamente uma parte notável da glória que rendeu a Portugal a fundação da Ordem de Cristo. Tá? Então veja que Dom Diniz não abriu mão daquele processo e tentou, até o último momento, né,
manter a ordem viva, com o mesmo nome, Ordem do Templo. De feito, ao cabo de demorada negociação, a corte de Avignon concedeu-lhe tudo, exceto a palavra templário, palavra que não era essencial, visto ser o nome que se havia dado a estes cavaleiros pela sua residência, como para ao diante o de Rhodes e Malta designava os hospitalários. A denominação religiosa dos templários era outra, como vamos observar. Expediu-se uma bula em 1319, 14 de março de 1319. No fim desta espaçosa negociação, para que os bens dos templários em Portugal servissem de dote a uma ordem militar. Então, criou-se uma ordem que era Ordem dos Cavaleiros de Cristo. Tá claro? Eu vou parar por aqui e nós continuamos, porque o nosso tempo já esgotou, esse assunto na nossa próxima aula. Tá claro? E eu vou trazer aqui mais algumas informações no nosso próximo encontro para entender, né, como esse assunto foi um assunto polêmico, inédito, e cujas ações dentro do Brasil até hoje não foram devidamente estudadas. Quer dizer, em que consistia esta ligação tão estreita da ordem com Portugal? E quais eram os objetivos da ordem dentro de Portugal? Né? Tá claro? E é essa ordem de Cristo, exatamente essa ordem de Cristo, herdeira e sucessora legítima dos templários portugueses, cujas caravelas vêm ao Brasil e descobrem o Brasil, já no período de Dom Manuel. Tá bom? Então, vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.